Oi, pessoal, a gente vai conversar com a Fabiane Neiva, que é jornalista e estudante de nutrição, e ela vai falar nesse primeiro vídeo como sobreviver à pandemia no sentido da alimentação. Então, Fabiane, quem é você na fila do pão? Vamos começar se apresentando. Eu estou aqui por puro nepotismo, mas eu sou estudante de nutrição e também jornalista, ambos os cursos pela UFMS. A primeira pergunta que eu vou te fazer é em relação a esse monte de meme que a gente vem vendo, as pessoas que não param de atacar a geladeira durante a pandemia. Você tem uma dica para manter a alimentação saudável durante esse período? Para começar, eu acho que esses memes, a maioria deles são de muito mau gosto, e aí a gente pode conversar sobre isso em outro momento, porque a maioria deles são muito gordofóbicos, mas eles são um ponto de partida para a gente ter uma reflexão muito importante, que é sobre o comer emocional. Então, como a gente está em casa e a gente está numa situação atípica, a gente tende a comer mais como uma forma de lidar com os nossos sentimentos. Então, a gente está estressado, a gente está com tédio, a gente está mais ansioso, a gente está mais triste, e as outras atividades que a gente tinha fora de casa para lidar com todos esses sentimentos, para usar como distração, a gente não tem. E a gente não pode recorrer a elas nesse momento. Eu não sou psicóloga, eu acho que o psicólogo responderia isso de uma maneira muito mais objetiva e efetiva, mas eu acho que a gente precisa primeiro reconhecer os nossos sentimentos. E eu acho que a outra forma de lidar com isso é entender o que a gente gosta, se perguntar o que eu gosto de fazer, se perguntar se eu estou de fato com fome, e se comer vai resolver o meu problema de tédio, de ansiedade, de etc. Né? Se eu estou comendo só porque o alimento está disponível e eu estou em casa, bom, talvez eu tenha que repensar nessa refeição aí. E uma coisa que eu acho muito, muito importante é a gente não ficar tão apegado a essa ideia de que o nosso corpo vai ser o mesmo. Porque, inclusive, tem uma postagem na internet que eu acho muito legal, que é justamente falando sobre isso. Se tanta coisa vai mudar, talvez o seu corpo, nesse momento de estabilidade, também mude. O que a gente pode fazer, por exemplo, é arranjar novas atividades e novas ferramentas para lidar com esse tempo extra que a gente tem. Tempo extra, entre aspas. Mas a gente pode, por exemplo, aprender a cozinhar, desenvolver habilidades culinárias para que a gente possa fazer receitas saudáveis, estando em casa, e desenvolver realmente essa ferramenta para uma vida mais saudável, que é cozinhar. E, enfim, ver filmes, ler, escrever, pensar em maneiras de a gente lidar com esses nossos sentimentos que precisam extravasar de alguma forma. A primeira coisa para a gente começar a pensar em mudar esse comportamento é autoconhecimento, né? Que é uma palavra-chave para muita coisa nessa vida, mas sobre ter uma relação melhor com a alimentação também. Porque a partir do momento que a gente se conhece, que a gente sabe que a gente gosta, que a gente sabe reconhecer no nosso corpo sinais de fome e de saciedade, a gente consegue entender qual é o momento que a gente realmente está com fome, que é uma fome física mesmo, que a gente precisa se alimentar, e o momento que a gente está querendo comer só como forma realmente de escape para lidar com esses sentimentos. Em relação a alimentos mesmo, você acha que ter alimentos naturais, in natura, ou sem ser ultraprocessado, né? Você pode falar um pouco sobre a diferença entre esses termos, ajuda? Sempre, independente de ter uma pandemia ou não, a base da nossa alimentação tem que ser com base de comida de verdade. E comida de verdade é aquilo que a gente sabe o que é, o desembalar menos e o descascar mais. São produtos que não tem muito processamento, que eles são feitos à base de um alimento que está mais próximo à natureza. Mas isso depende também do indivíduo e da relação que ele tem com a alimentação. Por exemplo, se você for comprar um pacote de bolacha, você vai sentar no sofá e vai comer tudo de uma vez? Você vai comer uma caixa daquele chocolate que você sabe qual é, que você não consegue parar de comer, você não consegue comer só um, você vai comer tudo de uma vez? Eu acho que depende muito dessa relação. Se você consegue colocar isso na sua alimentação de uma maneira que a frequência e a quantidade seja diluída ao longo dos dias, que seja baixa, eu acho que tudo bem você ter em casa. Não pode ser em caso nenhum a base da sua alimentação. Porque também uma coisa que as pessoas têm falado é para recorrer a esse tipo de produto
porque tem um prazo de validade maior, em comparação com a fruta, com a verdura e com o legume, que acabam estragando. Mas não. Compre, continue comprando Mas seu aí, hortifruti. mas aí a gente vem com a parte da tecnologia, que hoje em dia a gente tem delivery, que a gente pode pedir pelo celular, né? Tem a parte de tecnologia, mas é principalmente importante, nesse momento, apoiar pequenos produtores. E às vezes você tem um contato da pessoa que tem um mercadinho na esquina, tem muita gente entregando. Então, é bom recorrer a esse tipo de serviço, porque é uma forma de você ter uma alimentação mais saudável e de criar as condições para que outra pessoa que está disponibilizando, vendendo produtos saudáveis, continue existindo. Agora, mudando de pato para ganso, queria perguntar em relação à higienização dos produtos. Quais são as dicas para a gente receber frutas e verduras? Quais são as recomendações de limpeza? Como é que a gente limpa esses alimentos? A ASBRAM, que é a Associação Brasileira de Alimentação e Nutrição, publicou uma cartilha de cuidados que a gente precisa tomar para esse momento do Covid. Mas sempre quando a gente vai consumir produtos crus, a gente precisa fazer a sanitização, que é basicamente, primeiro você vai separar o que é comestível ou não desse alimento. Então, por exemplo, as folhas danificadas você tira. Você pode, sei lá, se você tiver composteira em casa, você pode colocar na composteira. Se você não tiver, pense em ter. E também fazer essa lavagem em água corrente. Depois, você pega essas folhas, esses vegetais, essas frutas, tudo que você for comer cru, e submerge numa mistura que é 1 litro de água, 1 colher de hipoclorito de sódio, que também a gente conhece o nome comercial aí. A gente pode olhar na embalagem, que tem as instruções de quantidade. Água sanitária. E aí você olha na embalagem, hipoclorito de sódio. E você olha nessa embalagem que tem a diluição é 1 colher de sopa para 1 litro de água, e aí deixar isso submerso por 15 minutos. Depois você tira, faz uma lavagem de novo em água corrente para tirar o excesso do produto, seca e guarda na geladeira. Agora, para embalagens que possam ser lavadas, você pode lavar em água corrente. Obviamente, você não vai fazer isso com uma farinha de trigo que tem uma embalagem de papel. Mas para embalagens que podem ser lavadas, você pode lavar em água corrente e também higienizar com álcool. Vou dar uma pergunta em relação à imunidade. Existem alimentos que aumentam a imunidade em relação ao coronavírus ou isso é fake? Tem muitos conteúdos sendo produzidos pela internet nesse sentido, até porque o interesse das pessoas em aumentar a imunidade está muito em alta. Só que o Conselho Federal de Nutrição emitiu uma nota falando que não tem nenhum alimento que tenha essa capacidade, nenhum shot, nenhum suco. Eles podem sim ser saudáveis, eles podem sim fornecer vitaminas e minerais, mas eles não vão alterar a sua imunidade e muito menos é um processo de acrescentar um suco ali e ter a imunidade mais alta no dia seguinte. Uma imunidade boa se faz com uma alimentação saudável a longo prazo. Então, a gente precisa ter muito cuidado para ver essas diquinhas na internet e achar que isso vai ser nossa salvação, até porque a alimentação ela ajuda, mas a gente precisa tomar os cuidados, né, de proteção, o distanciamento social, e a ciência aí nos conta que é a única maneira de evitar Covid-19. Eu sou sempre a pessoa que vai fazer propaganda e defender o cozinhar em casa. Então, esse é um momento que, já que a gente está tendo essa disponibilidade, está tendo que ficar em casa, que a gente exercite isso, né? Cozinhar não é arcaico, cozinhar não é uma ferramenta obsoleta, cozinhar é uma ferramenta para uma vida mais saudável, sempre. Inclusive, é uma das dicas do Guia Alimentar para a População Brasileira. Eles batem muito nessa tecla. Você fazer o seu próprio alimento é muito importante agora, era importante antes e vai ser importante depois que a gente passar por isso também. Então, se você tem um tempo e você pode, exercite isso. Ao mesmo tempo que a gente tem, como você falou, a possibilidade de aprender a comer, às vezes a gente fica apegado a uma necessidade de ir à academia e não fazer atividade física
E aí também vai sempre para o mais fácil. Então, pede delivery, fica só sentada, né? A gente fica nessa inércia de só ficar sentada na frente da TV, esperando a comida, ou sabe, num sentido de tô esperando isso passar. O tempo não vai parar. E o seu corpo é contínuo, né? Ele vai carregar a história que você vai moldando para ele. Ele não vai entender, não, isso daqui é um pausa na minha vida. Eu não vou começar a acumular calorias e vou voltar ao normal depois. O seu corpo é o seu corpo agora, que é o mesmo corpo que vai ser quando o estudo acabar. Então, eu acho que a gente precisa ter cuidado com ele e não condicionar o autocuidado que a gente precisa ter de prática de atividade física e de alimentação saudável a um lugar específico ou uma condição específica, né? Muito obrigada pela sua contribuição aqui nesse bate-canal. Tchau! Tchau! Pessoal, na sexta-feira que vem vai ter outro vídeo com a Fabiane, que é mitos e verdades da nutrição. Então, muito obrigada e a gente se vê na próxima, tá bom? Tchau!